O corredor do hospital samaritano estava gelado naquela noite de agosto. Não era o ar-condicionado que cortava a pele, era o silêncio pesado, aquele tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Eu estava encostada na parede cor de gelo, segurando minha bolsa de couro gasto contra o peito como se fosse um escudo. Dentro dela, um celular velho com uma gravação que poderia destruir uma família. Ou salvá-la. A porta da UTI pediátrica se abriu com um suspiro pneumático. Dona Iracema saiu primeiro, altiva como sempre, o tailleur Chanel impecável mesmo às 2 da madrugada. Seus sapatos Louboutin faziam aquele clique-clique autoritário no piso de hospital que parecia gritar abram caminho. Atrás dela, cambaleando, vinha Laís, a nora, a mãe, a acusada. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, o rímel escorrido desenhando rios negros nas bochechas pálidas. O que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer. Dona Iracema virou-se para a nora com uma velocidade surpreendente para seus 65 anos. A mão enluvada voou pelo ar e encontrou o rosto de Laís com um estalo que ecoou pelo corredor inteiro. 2 enfermeiras viraram a cabeça, chocadas. Um médico parou no meio do caminho. Você não serve para ser mãe. A voz de Dona Iracema era uma lâmina afiada, cada palavra uma punhalada. Envenenou meu neto, sua incompetente. Meu Pedrinho quase morreu por sua culpa. Laís desabou. Literalmente desabou, os joelhos cedendo, as mãos no rosto, soluço sacudindo seu corpo magro. Rafael, o marido, estava alguns passos atrás, e eu vi algo em seus olhos que me fez sentir náusea. Ele acreditava na mãe dele. Ele olhava para a própria esposa com uma mistura de nojo e descrença. Mãe, por favor, ele começou, mas não estava defendendo Laís. Estava pedindo para a mãe se acalmar. Ninguém ajudou Laís a se levantar. Ninguém a consolou. Ela ficou ali, ajoelhada no chão frio do hospital, destruída. Exceto que eu sabia a verdade. Meu nome é Zélia. Zélia Aparecida dos Santos, mas todo mundo me chama só de Zélia. Tenho 58 anos, cabelos grisalhos que prendo num coque apertado, mãos calejadas de décadas trabalhando em cozinhas e cuidando de crianças de família rica. Não sou bonita, nunca fui. Tenho o rosto marcado pelo sol da Paraíba, de onde vim há 30 anos atrás com uma mala de papelão e um sonho de mandar dinheiro para meus 3 filhos que ficaram com minha mãe. Aprendi cedo que gente como eu é invisível para gente como os Albuquerque. Somos móveis que andam, que limpam, que cozinham, que ninham bebês. Não temos opiniões, não temos histórias, não existimos além da nossa função. Mas ser invisível tem suas vantagens. Tudo começou 3 meses antes, num dia de maio sufocante. O calor do Rio de Janeiro estava insuportável, aquele tipo de calor úmido que gruda na pele e não sai nem com banho frio. Eu estava na agência de empregos da dona Mercedes, na Tijuca, esperando minha vez na fila. Zélia. Dona Mercedes me chamou, acenando com entusiasmo. Ela era uma mulher redonda, sempre sorridente, que cheirava a perfume doce demais. Tenho o trabalho perfeito para você. Sentei na cadeira de plástico em frente à sua mesa bagunçada. Família tradicional do Rio, moram num apartamento lindo na Gávea, vista pro Cristo Redentor. Ela começou, folheando uma pasta. Precisam de uma babá experiente para cuidar do netinho, um menino de 2 anos. Mas tem que ser alguém com experiência em criança com alergia grave. Que tipo de alergia? Amendoim. Dona Mercedes fez uma cara séria. A família me disse que é coisa grave mesmo, viu? Se o menino comer até um pedacinho, pode morrer. Eu assenti. Já tinha trabalhado com crianças alérgicas antes. Sabia que era preciso atenção redobrada, ler todos os rótulos, manter a cozinha livre de qualquer contaminação. O salário é bom? Perguntei, sempre prática. Muito bom. R$ 3.000, mais vale transporte e almoço. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Mas entre nós, Zélia, ouvi dizer que a família tem umas tretas. A avó do menino, que mora no mesmo apartamento, é meio, como eu posso dizer, controladora. Difícil. Várias babás já saíram de lá. Eu devia ter prestado mais atenção nesse aviso. 3 dias depois, toquei a campainha do apartamento 1401 do edifício Mansão Carioca, na Gávea. O prédio era daqueles antigos, dos anos 50,
todo em arte deco, com porteiro de luvas brancas e tapete vermelho na entrada. O tipo de lugar onde eu me sentia uma intrusa só de pisar. Quem atendeu a porta foi Laís. Lembro que a primeira coisa que pensei foi como ela parecia cansada. Não era só olheira, era uma exaustão que vinha de dentro, que deixava os ombros caídos e o sorriso sem vida. Ela devia ter uns 30 anos, era bonita de um jeito delicado, cabelos castanhos compridos, olhos verdes. Mas havia algo apagado nela. Você deve ser a Zélia. Ela abriu um sorriso que não alcançou os olhos. Por favor, entre. O apartamento era exatamente o que eu esperava. Enorme, com pé direito alto, lustres de cristal, piso de mármore, móveis antigos que provavelmente valiam mais que minha casa inteira em Duque de Caxias. Janelas imensas mostravam o Cristo Redentor no alto do Corcovado, os braços abertos sobre a cidade. Pedrinho está dormindo agora. Laís me guiou pela sala. Ele cochila depois do almoço. Quero te mostrar a cozinha primeiro, explicar sobre as alergias dele. A cozinha era do tamanho da minha sala e cozinha juntas. Tudo inox reluzente, uma geladeira americana que parecia uma nave espacial, armários de vidro mostrando louças finas. Laís abriu um armário específico. Tudo que o Pedrinho come fica aqui, separado. Vê. Ela apontou para as prateleiras organizadas com uma precisão quase obsessiva. Cada pote, cada caixa tinha uma etiqueta escrita à mão, sem amendoim, seguro para Pedrinho. Eu leio o rótulo de tudo 3 vezes antes de comprar. Qualquer coisa que tenha vestígio de amendoim, que seja processada em fábrica que trabalhe com amendoim, fica longe daqui. A ansiedade na voz dela era palpável. Entendo, eu disse, calmamente. A senhora pode ficar tranquila, tenho experiência com isso. É que, Laís mordeu o lábio inferior. Pedrinho já foi parar no hospital 2 vezes nos últimos 2 meses. Reação alérgica grave. Os médicos disseram que ele ingeriu amendoim, mas eu juro por Deus, Zélia, eu juro que eu tomo todo cuidado. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Minha sogra acha que eu sou descuidada, que eu não sirvo para ser mãe. Ela fica me vigiando o tempo todo, me criticando. Diz que eu não venho de boa família, que não sei cuidar direito de criança de linhagem. Linhagem. Como se fossem cavalos de raça. Laís, calma. Peguei a mão dela, que estava gelada. Vou cuidar muito bem do Pedrinho, pode confiar em mim. Nesse momento, ouvi o clique-clique de saltos no corredor. Dona Iracema Albuquerque entrou na cozinha como uma rainha entrando em seu salão. Ela era alta, magra de um jeito angular, cabelos loiros, certamente tingidos, penteados em um bob Chanel impecável. Usava um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais que meu salário de 6 meses, e seus dedos brilhavam com anéis de diamante. Você é a nova babá? Ela me examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto no mercado. Sim, senhora. Zélia, para servir. Foi tudo que ela disse, mas naquele havia volumes de julgamento. Eu não era boa o suficiente, obviamente. Ninguém seria. Sogra, a Zélia veio muito bem recomendada. Laís começou, nervosa. Ela tem experiência com... Laís, querida. Dona Iracema interrompeu sem nem olhar para ela. Por que você não vai verificar se o Pedrinho acordou? Eu preciso conversar com a funcionária. Funcionária. Não a Zélia. Não a babá. Funcionária. Laís saiu, cabisbaixa, e eu fiquei a sós com a matriarca. Vou ser clara com você. Dona Iracema se aproximou, e pude sentir seu perfume caro, algo francês e floral. Meu neto é a coisa mais importante neste mundo. Ele é um Albuquerque, de uma das famílias mais antigas e respeitadas do Rio de Janeiro. O pai dele, meu filho Rafael, é diretor de um banco de investimentos. Nós temos padrões. Eu não disse nada, apenas assenti. Essa menina que meu filho se casou, ela continuou, e o desdém na palavra menina era evidente. Não sabe nada sobre criar uma criança de boa família. Ela é de Madureira, você sabia? O pai é dono de uma loja de material de construção. Ela conheceu meu Rafael numa festa da faculdade e engravidou logo em seguida. Eu entendi imediatamente. Dona Iracema achava que Laís tinha aplicado o golpe da barriga. Meu Pedrinho quase morreu 2 vezes por causa do descuido dela.
Os olhos de Dona Iracema brilhavam com uma raiva fria. Se você ver alguma coisa errada, qualquer coisa que coloque meu neto em risco, você me conta primeiro. Entendeu? Entendi, senhora. Ótimo! Ela deu um sorriso que não tinha nada de caloroso. Você parece uma mulher sensata. Tenho certeza que vamos nos entender. Quando ela saiu, deixando atrás de si uma nuvem de perfume e autoridade, eu fiquei ali parada na cozinha, com um peso estranho no peito. Alguma coisa estava muito errada naquela casa. Conheci Pedrinho naquela tarde. Ele era um menino lindo, cabelos cacheados castanhos, olhos amendoados, bochechas rechonchudas. Tímido no começo, escondeu-se atrás das pernas da mãe quando me viu. Oi, Pedrinho, eu disse, agachando para ficar na altura dele. Sou a Zélia. Vim brincar com você. Ele me olhou com aquela curiosidade pura das crianças. Você gosta do patati patatá? Laís perguntou a ele, tentando quebrar o gelo. Os olhinhos do menino se iluminaram, e ele fez que sim com a cabeça, todo animado. Então vamos cantar. Eu comecei a cantar uma música do patati patatá, fazendo gestos exagerados, e Pedrinho soltou uma risadinha deliciosa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu chegava às 7 da manhã, cuidava do Pedrinho enquanto Laís fazia as tarefas da casa. Dona Iracema não permitia que ela contratasse uma diarista, dizendo que mulher de verdade cuida da própria casa. Rafael saía cedo para o trabalho e voltava à tarde. Dona Iracema passava a maior parte do dia no quarto dela, na suíte do outro lado do apartamento, mas sempre aparecia nos momentos-chave, na hora do almoço, do lanche, do jantar. E sempre, sempre, tinha um comentário crítico para Laís. Esse arroz está muito mole, Laís. Você não sabe nem fazer um arroz direito? Pedrinho está pálido. Você não dá vitaminas suficientes para ele. Meu filho está emagrecendo. Sua comida não alimenta. Laís aguentava tudo em silêncio, mordendo o lábio, os ombros cada vez mais curvados. Uma tarde, 2 semanas depois que comecei a trabalhar lá, Dona Iracema entrou na cozinha com um sorriso animado. Zélia, hoje vou fazer meus biscoitos especiais para o Pedrinho. Ela estava usando um avental de renda sobre a roupa de grife. São a receita da minha avó, passada de geração em geração na família Albuquerque. Meu Rafael adorava quando era pequeno. Que legal, Dona Iracema, eu disse, secando as mãos no pano de prato. Posso ajudar? Não. A resposta veio rápida demais, afiada demais. Ela se recompôs rapidamente, suavizando o tom. Quer dizer, não precisa, querida. É uma receita de família, eu gosto de fazer sozinha. Mas obrigada. Algo no tom dela me deixou alerta. Esses biscoitos são seguros pro Pedrinho? Não tem amendoim? Claro que não. Ela pareceu ofendida. Eu nunca colocaria meu neto em risco. É só manteiga, açúcar, farinha, ovos e baunilha. Receita tradicional. Tá bom então. Ela praticamente me empurrou para fora da cozinha. Vá brincar com o Pedrinho. Eu chamo vocês quando os biscoitos estiverem prontos. Fui para a sala, onde Pedrinho estava montando uma torre com blocos de madeira. Laís estava limpando o banheiro, eu podia ouvir a água correndo. A porta da cozinha estava fechada, e conseguia ouvir Dona Iracema cantarolando lá dentro. 15 minutos depois, ela saiu com uma bandeja de biscoitos dourados, ainda quentinhos, com um cheiro delicioso de baunilha. Pronto! Ela colocou a bandeja na mesa de centro. Vem, meu netinho lindo, a vovó fez um biscoito especial para você. Pedrinho largou os blocos e correu para a avó, todo empolgado. Mas então aconteceu algo estranho. Quando Dona Iracema foi pegar um biscoito para dar ao menino, eu vi. Foi rápido, tão rápido que quase pensei ter imaginado. Ela pegar um biscoito específico do canto da bandeja, um que parecia ligeiramente diferente dos outros, um pouco mais escuro. Abre a boca, amor, ela disse, sorrindo. Espera. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Dona Iracema me olhou, surpresa e irritada. O quê? É que... Pensei rápido. Pedrinho acabou de tomar leite. A barriguinha dele tá cheia. Se comer biscoito agora pode passar mal. Não era verdade. Ele tinha tomado leite há mais de 1 hora. Mas algo no meu instinto estava gritando, não deixa ele comer isso.
Dona Iracema franziu o senho. Bobagem. Uma barriga saudável aguenta um biscoito. É que ele tá com a barriguinha meio solta hoje, eu insisti, pegando Pedrinho no colo. Melhor não arriscar, né, Dona Iracema? A senhora não ia querer que ele passasse mal. Ela me fuzilou com os olhos, mas não podia discutir sem parecer que não se importava com o bem-estar do neto. Está bem, disse entre dentes. Mais tarde, então. Coloquei os biscoitos num pote e guardei no armário. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu, esperei todos irem para seus quartos. Então, voltei sorrateiramente para a cozinha. Peguei o pote de biscoitos e examinei cada um sob a luz do lustre. Havia 12 biscoitos. 11 eram iguais, dourados, uniformes. Mas aquele que Dona Iracema tinha tentado dar para Pedrinho, tinha pedacinhos minúsculos de algo mais escuro misturado na massa. Quebrei um pedacinho daquele biscoito e cheirei. Amêndoim. Meu sangue gelou. Embrulhei aquele biscoito num guardanapo e guardei na minha bolsa. Os outros 11, joguei no lixo e lavei o pote. Voltei para casa naquela noite no ônibus lotado, abraçada à minha bolsa, a cabeça girando. Será que eu estava ficando louca? Será que Dona Iracema realmente colocaria amendoim num biscoito para o próprio neto? Mas quanto mais eu pensava, mais as peças se encaixavam. As 2 vezes que Pedrinho tinha tido reação alérgica, tinha sido depois de comer algo que a vovó fez especialmente. Laís sempre estava por perto quando acontecia, então ela sempre levava a culpa. Dona Iracema estava sabotando o próprio neto para incriminar a nora. A questão era, por quê? E mais importante, como eu poderia provar? No dia seguinte, comprei com meu próprio dinheiro uma microcâmera na loja de eletrônicos da Rua Uruguaiana. Custou R$ 200, quase uma semana de comida, mas eu precisava de provas. Instalei a câmera na dobradiça do armário da cozinha, apontando para a bancada central. Era tão pequena quanto um grão de arroz e completamente invisível se você não soubesse onde procurar. Então, esperei. 3 dias se passaram sem que nada acontecesse. 3 dias em que eu andava pela casa em estado de alerta constante, checando a câmera escondida toda noite antes de ir embora, revisando as gravações no meu celular velho durante a viagem de ônibus para casa. Nada. Dona Iracema estava se comportando perfeitamente. Ela até elogiou o feijão que Laís fez no almoço de terça-feira, um elogio seco, dado com má vontade, mas ainda assim um elogio. Laís ficou tão surpresa que quase deixou o copo de suco cair. Comecei a me perguntar se tinha imaginado tudo. Será que aquele biscoito tinha mesmo amendoim? Será que não era só minha imaginação vendo maldade onde não havia? Até que chegou a quinta-feira. Eu estava dando banho no Pedrinho, o banheiro todo cheio de espuma e patos de borracha, quando ouvi vozes alteradas vindo da sala. Enrolei o menino numa toalha fofinha com capuz de girafa e o levei comigo, curioso sobre o barulho. Rafael tinha chegado mais cedo do trabalho e estava na sala com a mãe. Laís estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, a cabeça baixa. Mãe, o senhor disse que vai fazer a festa do Pedrinho aqui mesmo? Rafael estava dizendo, ajeitando a gravata Hermes. Claro, meu filho. Dona Iracema estava radiante, mais animada do que eu tinha visto em semanas. O 3º aniversário do meu netinho tem que ser algo memorável. Convidei toda a nossa roda social, os Ferreira, os Macedo, os Tavares, até a Dona Eulália Vasconcelos confirmou presença. Laís levantou a cabeça. Sogra, eu tinha pensado em fazer algo mais simples, só a família e alguns amiguinhos do Pedrinho da pracinha. O olhar que Dona Iracema lançou para ela poderia congelar o inferno. Simples. Ela repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Laís, querida, você realmente precisa entender a posição social desta família. Não vamos fazer uma festinha de subúrbio para meu neto. Ele é um Albuquerque. Mas mãe, o Pedrinho é pequenininho ainda. Rafael tentou mediar, embora eu pudesse ver que ele já estava do lado da mãe. Ele nem vai se lembrar. Exatamente por isso. Dona Iracema bateu palmas, decidida. A festa não é para ele se lembrar agora, é para quando ele crescer e ver as fotos, entender o tipo de família que ele pertence. Já contratei o buffet Delícias Cariocas, aquele da Leblon, lembra Rafael? Fizeram o casamento da filha do desembargador Moreira. Quanto isso vai custar? Laís perguntou,
a voz pequena. Não se preocupe com isso, querida. O sorriso de Dona Iracema era afiado. Eu sei que seu pai não tem condições de contribuir com esse tipo de celebração. Eu vou cuidar de tudo. A farpada foi certeira. Vi Laís murchar ainda mais no sofá. A festa será sábado que vem, Dona Iracema continuou. 28 de junho. Começando às 4 da tarde. Buffet completo, decoração tema safari chique, nada desses personagens de televisão vulgar. E eu mesma vou fazer o bolo. Meu estômago deu um nó. A senhora vai fazer o bolo? As palavras saíram antes que eu pudesse me controlar. Todos olharam para mim, como se tivessem esquecido que eu estava ali. Pedrinho se mexeu nos meus braços, ainda enrolado na toalha. Sim, Zélia. Dona Iracema me examinou com aqueles olhos de falcão. É tradição na família Albuquerque. A matriarca sempre faz o bolo de aniversário. Minha sogra fez para meu Rafael, eu fiz para ele a vida toda, e agora farei para meu neto. Mas e a alergia do Pedrinho? Insisti, segurando o menino mais apertado. O buffet sabe que não pode ter nada com amendoim? Meu Deus, Zélia, você acha que eu sou irresponsável? Ela revirou os olhos. Claro que avisei. E meu bolo será feito com todo cuidado, aqui nesta cozinha, sob minha supervisão. Não haverá nenhum vestígio de amendoim. Mas o jeito que ela disse isso, o pequeno brilho nos olhos dela, me fez ter certeza. A festa de aniversário seria o palco do ataque final. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no meu quartinho em Duque de Caxias, olhando para o teto rachado, ouvindo os cachorros da rua latindo. Minha filha mais nova, a Joana, tinha me ligado mais cedo pedindo dinheiro para o material escolar. Meu salário já estava todo comprometido. Eu não podia perder aquele emprego. Mas também não podia deixar aquela mulher machucar aquele menino. Peguei meu celular velho e pesquisei sobre anafilaxia, a reação alérgica grave. Li sobre casos de crianças que morreram porque comeram algo com amendoim por engano. Vi fotos de pequenos inchados, com tubos na garganta, lutando para respirar. Pedrinho poderia morrer. E Dona Iracema sabia disso. Ela estava jogando roleta russa com a vida do próprio neto, e a arma estava apontada para Laís. Na sexta-feira, o apartamento virou um caos organizado. O buffet chegou às 8 da manhã para vistoriar o espaço. Um homem magro e afetado, de nome Cláudio, andava pelo apartamento com uma prancheta, fazendo anotações. A mesa de doces vai aqui, na varanda, aproveita a vista do Cristo, ele ia dizendo, gesticulando dramaticamente. O bolo principal fica na mesa central da sala. Há Savory Towers nas laterais. Laís tentava ajudar, mas Dona Iracema afastava de tudo. Querida, por que você não leva o Pedrinho para brincar no quarto? Os adultos precisam resolver as coisas aqui. Eu estava na cozinha, preparando o almoço do Pedrinho, mas de olho em tudo. Rafael tinha tirado o dia de folga para ajudar, mas na verdade estava só no caminho, mexendo no celular e bebendo uísque mesmo sendo 11 da manhã. Dona Iracema, Cláudio chamou da sala. A senhora confirmou que não pode ter absolutamente nenhum amendoim, nem castanhas, nem nada da família das oleaginosas, correto? Correto. Ela respondeu, mas quando passou por mim na cozinha, sussurrou baixinho, chatos. Por causa de uma alerginha qualquer, complicam tudo. Alerginha. Uma coisa que podia matar o menino. No sábado de manhã, dia da festa, acordei às 5. Tinha um peso no peito, aquela sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Tomei banho, vesti meu melhor vestido, um azul marinho simples que eu usava em ocasiões especiais, e fui para a Gávea mais cedo que o normal. Cheguei ao apartamento às 7h30. Usei minha chave para entrar silenciosamente. A casa estava quieta, todos ainda dormindo. Fui direto para a cozinha e chequei a câmera escondida. Ainda estava lá, funcionando, a luzinha vermelha minúscula piscando. Às 9, Dona Iracema apareceu na cozinha, já arrumada e maquiada, usando um vestido de seda rosa claro. Bom dia, Zélia. Você chegou cedo. Bom dia, Dona Iracema. Vim ajudar no que precisar. Ela fez aquele sorriso que não chegava aos olhos. Que dedicada. Bom, você pode organizar os pratos e copos que chegaram ontem. Estão naquelas caixas na lavanderia.
Fui para a lavanderia, mas deixei a porta entreaberta. Podia ver a cozinha através da fresta. Laís apareceu meia hora depois, os olhos inchados. Tinha chorado de novo. Ela vinha chorando toda noite nas últimas semanas. Eu ouvia através das paredes finas. Bom dia, sogra. Posso ajudar em alguma coisa? Bom dia, querida. Dona Iracema estava cortando frutas para uma salada. Na verdade, preciso que você vá ao mercado para mim. Esqueci de comprar limões para a caipirinha. Mas, sogra, o buffet não vai trazer as bebidas? Vão, mas eu quero fazer uma caipirinha especial, da minha receita. Precisa ser do limão Tahiti, não o siciliano. Ela pegou a bolsa e tirou R$ 50. Compra uns 10 limões bem bonitos, sim? E não volta correndo, aproveita e passa na padaria também. Traz pão francês fresquinho para o café. Eu entendi na hora. Ela queria Laís fora do apartamento. Eu posso ir comprar, Dona Iracema, me ofereci, saindo da lavanderia. Deixa Laís ficar aqui ajudando. Não. De novo aquele tom afiado. Quer dizer, não, Zélia, você precisa ficar aqui. O Pedrinho vai acordar logo e vai querer você. Laís, vai logo, querida. Quanto mais cedo você for, mais cedo volta. Laís pegou os R$ 50, pegou a bolsa e saiu, obediente como sempre. Ouvi a porta do apartamento fechar. Dona Iracema esperou alguns segundos, depois foi até a janela da sala, verificando se Laís realmente tinha saído do prédio. Satisfeita, voltou para a cozinha. Zélia, preciso fazer o bolo agora. Vai levar algumas horas para ficar pronto, e quero que esteja perfeito para as 4 da tarde. Posso ajudar? Não. Ela já estava tirando ingredientes do armário. É uma receita de família, já disse. Vá cuidar do Pedrinho. Mas ele ainda está dormindo. Então espere no quarto dele. Não era um pedido. Era uma ordem. Fui para o quarto do Pedrinho, mas deixei a porta entreaberta. Sentei na poltrona de amamentação ao lado do berço, de onde podia ver o corredor. Dona Iracema fechou a porta da cozinha. 15 minutos depois, ouvi a porta se abrindo. Silenciosamente, me aproximei e olhei pelo corredor. Dona Iracema estava indo para o quarto dela, andando rápido. Voltou 2 minutos depois com algo na mão, um potinho pequeno, que ela escondia na palma. Entrou na cozinha e fechou a porta novamente. Meu coração disparou. Tirei o celular do bolso e abri o aplicativo da câmera escondida. Demorou alguns segundos eternos para conectar, mas então a imagem apareceu. Dona Iracema estava de costas para mim, mas podia ver suas mãos trabalhando na bancada. Ela tinha feito a massa do bolo, estava em 3 formas redondas, prontas para ir ao forno. Com uma espátula, ela estava fazendo recheio, um creme branco e fofo. Então, ela olhou para os lados, como se verificando se estava realmente sozinha. Abriu aquele potinho que tinha buscado no quarto. Pasta de amendoim. Ela pegou uma colher e tirou uma porção generosa da pasta. Mas não misturou no recheio inteiro. Não. Ela separou uma pequena quantidade de recheio numa tigela à parte, misturou a pasta de amendoim naquela porção específica, mexeu bem. Depois, marcou aquela tigela com um pedacinho de fita adesiva azul. Ela ia usar aquele recheio envenenado em apenas uma fatia. A fatia do Pedrinho. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o celular. Rapidamente, iniciei a gravação da tela. Cada segundo daquilo precisava ficar registrado. Dona Iracema pegou o potinho de pasta de amendoim e saiu da cozinha. Voltou para o quarto dela, provavelmente para esconder a evidência. Enquanto isso, deixei o celular gravando e corri silenciosamente até a porta da cozinha. Quando ela voltou, eu estava de novo no corredor, escondida. Zélia. Ela me chamou. Fingi que estava saindo do quarto do Pedrinho. Sim, Dona Iracema? O bolo vai demorar umas 3 horas. Quando o Pedrinho acordar, dá o café dele e depois dá um banho. Quero ele limpinho e arrumado antes dos convidados chegarem. Sim, senhora. Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Você está bem, Zélia? Parece nervosa. Não, tá tudo bem. É só que, festa me deixa um pouco ansiosa, sabe? Gente demais.
Ela deu um sorriso condescendente. Relaxe. Você vai ficar na cozinha, ajudando o buffet. Não vai precisar interagir com os convidados. Claro, eu era a ajuda. Invisível. Laís voltou do mercado meia hora depois, com os limões e os pães. Dona Iracema já estava colocando as formas no forno. Perfeito, querida. Ela pegou os limões. Agora, preciso que você organize o quarto de hóspedes. Alguns convidados podem querer deixar bolsas e casacos lá. Mais uma tarefa para manter Laís ocupada e longe da cozinha. Pedrinho acordou às 10h30, todo sorridente. Dei café da manhã para ele, ovos mexidos, mamão picadinho, leite. Ele estava animado, sentindo a energia diferente na casa. Hoje é festa, Pedrinho. Eu disse, limpando as mãozinhas dele. Você vai fazer 3 aninhos. Ele mostrou 3 dedinhos, orgulhoso. 3. Isso mesmo, meu amor. 3. Dei banho nele, vesti a roupinha que Laís tinha separado, uma jardineira jeans com uma camiseta listrada, estilo marinheiro chique. Ele estava lindo. O apartamento foi se enchendo de gente gradualmente. Os funcionários do buffet chegaram ao meio-dia, carregando caixas e mais caixas de comida. Montaram as mesas, decoraram tudo com balões em tons de bege, verde musgo e dourado, o tal do safari chique. Havia girafas e elefantes de pelúcia espalhados pela sala, plantas tropicais em vasos grandes, até uma lona no chão imitando grama. Os primeiros convidados chegaram às 13h30. Gente elegante, perfumada, com roupas de grife. As mulheres usavam vestidos de linho e seda, joias discretas mas caras. Os homens, camisas de botão e calças bem cortadas. Algumas crianças vieram também, mas eram crianças contidas, bem comportadas, que não gritavam nem corriam. Rafael estava na porta, recebendo todos com apertos de mão firmes e sorrisos de vendedor. Dona Iracema flutuava pela sala como uma anfitriã de filme antigo, arbeijando as amigas, rindo de piadas que não eram engraçadas. Laís estava num canto, tentando sorrir, mas claramente desconfortável. Uma senhora de cabelos brancos, de nome Eulália, se aproximou dela. Você é a esposa do Rafael, não é? A senhora examinou de cima a baixo. Iracema me falou de você. Prazer, Dona Eulália. Laís estendeu a mão. A senhora apertou com a ponta dos dedos, como se Laís tivesse uma doença contagiosa. Você não é daquelas famílias antigas do Rio, né? Iracema comentou. O rosto de Laís ficou vermelho. Não, minha família é de Madureira. Ah, entendo. O tom deixava claro que ela não aprovava. Bom, o importante é que vocês deram um netinho para Iracema. Coitada, ela sofreu tanto quando Rafael demorou para casar. Eu estava passando com uma bandeja de salgadinhos e ouvi tudo. Tive vontade de jogar os coxinhas na cara daquela velha metida, mas me controlei. Às 4h15, Dona Iracema bateu palmas. Atenção, queridos! Chegou a hora do parabéns. Todos se reuniram na sala. O bolo estava na mesa central, 3 andares, coberto com glacê branco, decorado com pequenos animais de safari feitos de pasta americana. Era realmente bonito. Pedrinho foi colocado numa cadeirinha alta decorada com balões. Estava tímido com tanta gente olhando para ele, procurava a mãe com os olhos. Laís tentou se aproximar, mas Dona Iracema impediu sutilmente, ficando ao lado do neto. Vamos cantar! Dona Iracema ordenou, e todos começaram a cantar parabéns para você. Eu estava encostada na parede, segurando minha bolsa. Dentro dela, o celular. Dentro do celular, a gravação que podia destruir tudo. A música terminou. Pedrinho bateu palminhas, feliz. Rafael ajudou o filho a soprar as velhinhas, que na verdade eram de mentira, porque Dona Iracema disse que velhinha de verdade era perigoso para a criança. Todos aplaudiram. Agora a melhor parte. Dona Iracema pegou uma faca de prata. Vou cortar o primeiro pedaço para o aniversariante. Ela cortou com precisão cirúrgica. Uma fatia do meio do bolo, generosa. Colocou num pratinho de porcelana com pintinhas douradas. E eu vi. Vi ela pegar aquele prato e marcar mentalmente onde estava. Zélia. Ela me chamou. Vem aqui, querida. Me aproximei, as pernas tremendo.
Leva esse pedaço especial para o Pedrinho. Ela me entregou o prato com aquele sorriso. É o pedaço do aniversariante. Tem que ser o primeiro a comer. Peguei o prato. Estava pesado nas minhas mãos, como se pesasse toneladas. Todos estavam olhando. Rafael, sorridente. Laís, nervosa. Os convidados, curiosos. Pedrinho, com aqueles olhinhos brilhantes, já abrindo a boquinha. Esse era o momento. Se eu desse aquele bolo para ele iria parar no hospital. Talvez morrer. E Laís seria culpada, porque ela era mãe, ela que não cuidava direito do filho. Mas se eu impedisse, se eu acusasse Dona Iracema agora, sem provas concretas no momento, seria minha palavra contra dela. Uma babá pobre contra uma matriarca da sociedade carioca. Eu seria demitida, processada talvez, e nunca mais conseguiria emprego em casa de família. Dei um passo em direção ao Pedrinho. Dona Iracema sorria, triunfante. Dei mais um passo. Laís franziu a testa, alguma coisa nela percebendo que algo estava errado. Mais um passo. E então, tropecei. Não foi um tropeço qualquer. Foi um tropeço calculado, dramático. Meu pé enroscou no tapete, meu corpo todo se desequilibrou, e o prato com aquele pedaço de bolo voou pelo ar. Crash! O prato se estilhaçou no chão de mármore. O bolo espatifou, virando uma papa de glacê branco e massa amarelada. O silêncio na sala era ensurdecedor. Meu Deus! Dona Iracema gritou. Sua desastrada! Você destruiu o pedaço do aniversariante. Fiquei de joelhos no chão, fingindo tentar juntar os cacos. Me desculpe. Me desculpe tanto. Lágrimas reais escorriam no meu rosto, mas não eram de vergonha. Eram de alívio. Meu pé enroscou. Eu não vi. Você não presta atenção. Dona Iracema estava vermelha de raiva. Não era só raiva pela situação. Era raiva porque o plano dela tinha sido arruinado. Você está demitida. Saia da minha casa agora. Rafael veio correndo. Mãe, calma. Não me peça calma. Ela apontou para mim. Essa incompetente arruinou o momento do meu neto. Os convidados murmuravam entre si, desconfortáveis. Algumas crianças começaram a chorar com os gritos. Pedrinho começou a chorar também, assustado. Foi aí que Laís fez algo que eu nunca tinha visto ela fazer. Enfrentou a sogra. Chega, Dona Iracema. Ela pegou o filho no colo, protegendo-o. A Zélia não fez de propósito. Foi um acidente. Não me venha defender incompetência. Dona Iracema cuspiu as palavras. Não. Laís gritou de volta, surpreendendo a todos. Eu não vou aceitar mais. Você humilha, você critica, você trata todo mundo que não é da sua alta sociedade como lixo. Chega! Como ousa? Eu ou o S.O.? Laís estava tremendo, mas firme. Porque eu sou a mãe do Pedrinho. Eu. Não você. E a Zélia cuida melhor do meu filho do que você jamais cuidou. Foi aí que eu levantei do chão. Dona Iracema. Minha voz saiu firme, sem mais medo. Antes de eu ser demitida, a senhora gostaria de ver o que eu tenho no meu celular? Ela piscou, confusa. Do que você está falando? Peguei meu celular da bolsa. Estou falando de um vídeo. Um vídeo da senhora, hoje de manhã, na cozinha. Caminhei até a TV enorme da sala. O Rafael, posso conectar meu celular na TV? Rafael olhou para mim, depois para a mãe, completamente perdido. Zélia, o que? Por favor. Olhei nos olhos dele. Só me dá 2 minutos. Algo no meu tom fez ele concordar. Conectei o celular na TV. A tela grande se iluminou. Isso é ridículo. Dona Iracema tentou avançar para desligar, mas Rafael a segurou pelo braço. Mãe, espera. Vamos ver o que ela tem. Apertei play. O vídeo começou. A cozinha. Dona Iracema de costas. As tigelas de recheio. E então, clara como o dia, ela abrindo o potinho de pasta de amendoim e misturando no recheio separado, aquele com a fita azul. Gás de choque encheram a sala. Meu Deus, alguém sussurrou. Ela colocou amendoim no bolo. Outra voz. Mas o menino é alérgico.
Rafael largou o braço da mãe como se ela queimasse. Mãe, o que é isso? Dona Iracema tinha ficado branca. Não, não branca. Cinza. Isso é montagem. Montagem? Avancei o vídeo até a parte em que ela marcava a tigela com fita adesiva. Pausei. Essa fita azul. Apontei para a tela, depois para o bolo destruído no chão. Abaixei e peguei um pedaço de glacê. Tinha um resquício de fita azul grudada. É a mesma. Um médico que estava entre os convidados se aproximou. Rafael, preciso ver esse bolo. Se realmente tem amendoim, isso é tentativa de homicídio culposo. Tentativa de homicídio? Uma senhora levou a mão à boca. Iracema, pelo amor de Deus. Rafael estava parado, tremendo, olhando para a mãe como se fosse uma estranha. Por quê? A voz dele era um sussurro quebrado. Por quê, mãe? Ele é seu neto. Dona Iracema tentou uma última vez. Eu ia tirar aquele pedaço antes dele comer. Era só para assustar a Laís, fazer ela entender que não é cuidadosa o suficiente. Mas ninguém estava comprando. O médico já estava examinando o bolo caído, separando uma amostra para análise. Convidados pegavam bolsas e crianças, saindo rapidamente, não querendo se envolver no escândalo. Rafael se virou para Laís, que estava com Pedrinho nos braços, chorando silenciosamente. Você sabia? Você sabia que minha mãe... Laís negou com a cabeça, soluçando. Não. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei. Ele olhou para o filho, depois para a esposa, depois para a mãe. Saia. Disse para a Dona Iracema. Rafael, saia da minha casa. Ele rugiu, e eu nunca tinha visto ele assim. Agora. E nunca mais chegue perto do meu filho. Dona Iracema Albuquerque saiu do apartamento naquela tarde de sábado carregando apenas a bolsa Prada e a dignidade em farrapos. Não levou roupas, não levou joias, não levou nenhum dos pertences que tinha acumulado no quarto de hóspedes que ocupava quase 3 anos, desde que o neto nascerá. Rafael chamou 2 seguranças do prédio para escoltá-la até a rua. Ela tentou argumentar, implorar, explicar, mas ele simplesmente virou as costas. A última imagem que tive dela foi no elevador social, sozinha, o rosto marcado por rugas que pareciam ter aparecido em questão de minutos, olhando para o filho com uma mistura de choque e ódio. As portas do elevador se fecharam, e era como se um peso de toneladas tivesse sido retirado do apartamento. Os últimos convidados saíram rapidamente, murmurando entre si. Ouvi fragmentos das conversas. Sempre achei a Iracema meio controladora, mas isso... Coitada da Laís. 3 anos aguentando aquela megera. Você viu? A babá que descobriu tudo. Que mulher corajosa. Quando o último convidado saiu, o apartamento ficou em um silêncio pesado. O buffet tinha desmontado tudo às pressas e ido embora. A sala, que há 1 hora estava cheia de gente elegante e decorações caras, agora parecia um campo de batalha após a guerra. Balões murchando, restos de comida nas mesas, o bolo destruído ainda no chão. Laís estava sentada no sofá, Pedrinho dormindo em seu colo. O menino tinha chorado tanto que acabou desmaiando de exaustão. Ela acariciava os cabelos cacheados dele, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Rafael estava na varanda, de costas para todos, os ombros tensos, uma mão na parede como se precisasse de apoio para não cair. Eu estava parada no meio da sala, ainda segurando meu celular, sem saber bem o que fazer. Foi Laís quem quebrou o silêncio. Zélia. A voz dela era rouca de tanto chorar. Vem aqui, por favor. Me aproximei, hesitante. Ela estendeu uma das mãos para mim, a outra ainda segurando Pedrinho. Você salvou meu filho. As palavras saíram num sussurro quebrado. Você salvou minha vida. Eu não sei nem como agradecer. Segurei a mão dela. Estava gelada. Não precisa agradecer, Dona Laís. Eu só não podia deixar aquilo acontecer. Há quanto tempo você sabia? Rafael tinha se virado na varanda, o rosto marcado por uma dor profunda. Umas 2 semanas. Olhei para ele. Desde os biscoitos. Contei tudo. Os biscoitos que Dona Iracema tinha feito, minha suspeita, o biscoito que levei e descobri ter amendoim. A câmera que instalei.
Há semanas esperando, observando. Rafael foi afundando no sofá conforme eu falava, como se cada palavra fosse um soco. 2 vezes. Ele passou as mãos pelo rosto. Meu filho foi parar no hospital 2 vezes. Eu culpei a Laís. Eu olhei para minha esposa, a mãe do meu filho, e pensei que ela era negligente. Ele olhou para Laís com os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, Laís. O que eu fiz com você? Laís não respondeu, apenas continuou acariciando o filho. Minha mãe. Rafael riu, mas era uma risada sem alegria, amarga. Minha própria mãe estava envenenando meu filho. Para quê? Para me fazer divorciar? Para ficar com o Pedrinho só para ela? Acho que era um pouco dos dois. Me sentei na poltrona ao lado. Ela queria você de volta. Queria que as coisas voltassem a ser como antes, quando era só vocês dois. E queria criar o Pedrinho do jeito dela, da forma correta da alta sociedade. Ela é louca. Rafael esfregou os olhos. Minha mãe é uma psicopata. Ela é uma mulher que nunca aprendeu a não ser o centro do universo. Corrigi, gentilmente. E quando seu filho cresceu e construiu uma família própria, ela não soube lidar. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás do corcovado, pintando o Cristo Redentor de tons dourados e laranjas. Zélia. Rafael me olhou. Por que você não me contou antes? Por que esperou até hoje? Era uma pergunta justa. Porque eu sabia que o senhor não ia acreditar em mim. Falei a verdade crua. Eu sou uma babá, o senhor nem sabia meu sobrenome. Sua mãe é Iracema Albuquerque, conhecida em toda a sociedade carioca. Se eu chegasse para o senhor há 2 semanas e falasse sua mãe está tentando matar seu filho, qual de nós dois o senhor acreditaria? Ele abriu a boca para argumentar, depois fechou. Porque sabia que eu estava certa. Eu precisava de provas irrefutáveis. Continuei. Precisava pegar ela no ato, na frente de testemunhas, de uma forma que não pudesse ser negada ou explicada. Por isso esperei a festa. Por isso filmei tudo. Você arriscou a vida do meu filho. Havia acusação na voz dele, mas também compreensão. Eu nunca ia deixar ele comer aquele bolo. Olhei firme nos olhos dele. Preferia perder meu emprego, minha reputação, tudo, do que deixar algo acontecer com Pedrinho. Mas eu sabia que se simplesmente impedisse sem provas, sua mãe ia arrumar outra forma, em outro momento. Ela não ia parar. Então sim, eu esperei o momento certo para expor ela. E funcionou. Rafael assentiu lentamente. Você é mais corajosa que todos nós juntos. Pedrinho se mexeu no colo da mãe, resmungando algo incompreensível. Laís o apertou mais forte. O que a gente faz agora? Ela perguntou, a voz pequena. A gente vai à polícia? Rafael pensou por um longo momento. Ela é minha mãe. Disse, finalmente. Ela fez algo imperdoável, algo monstruoso. Mas ainda é minha mãe. Ele olhou para o celular dele. Vou ligar para o advogado da família. Vamos fazer ela assinar um documento dizendo que renuncia a qualquer direito sobre o Pedrinho, que não vai se aproximar de nós nunca mais. Se ela concordar, não vamos à polícia. Se ela não concordar, a mandíbula dele se apertou. Aí eu denuncio ela e que a justiça faça o que tem que fazer. Você acha que ela vai concordar? Laís perguntou. Vai. Rafael soou certo. Porque a alternativa é ser presa por tentativa de homicídio, ter seu nome destruído publicamente, perder tudo. Pelo menos assim ela mantém as aparências. Pode inventar que teve um desentendimento familiar e foi morar em outra cidade. Era um plano. Não era perfeito, não era justiça completa, mas era algo. E você, Zélia? Rafael se virou para mim. Pode ficar. Por favor. Não sei como poderíamos confiar em mais alguém depois disso. Sorri, cansada. Eu fico. Mas com algumas condições. Ele piscou, surpreso. Condições? Primeiro, aumento de R$ 1.000 no salário. Espionagem doméstica não estava na descrição do cargo. Usei um tom levemente brincalhão, e para minha surpresa, Rafael soltou uma risada. Justo. E segundo, olhei para Laís, que me observava com aqueles olhos vermelhos e inchados. Segundo,
A dona Laís precisa de ajuda. Uma diarista, alguém para ajudar na cozinha. Ela passou 3 anos sendo tratada como serviçal na própria casa. Isso acaba agora. Rafael olhou para a esposa, realmente olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu o quanto ela estava exausta, quebrada, pequena. Dona Iracema Albuquerque saiu do apartamento naquela tarde de sábado carregando apenas a bolsa Prada e a dignidade em farrapos. Não levou roupas, não levou joias, não levou nenhum dos pertences que tinha acumulado no quarto de hóspedes que ocupava quase 3 anos, desde que o neto nascerá. Rafael chamou 2 seguranças do prédio para escoltá-la até a rua. Ela tentou argumentar, implorar, explicar, mas ele simplesmente virou as costas. A última imagem que tive dela foi no elevador social, sozinha, o rosto marcado por rugas que pareciam ter aparecido em questão de minutos, olhando para o filho com uma mistura de choque e ódio. As portas do elevador se fecharam, e era como se um peso de toneladas tivesse sido retirado do apartamento. Os últimos convidados saíram rapidamente, murmurando entre si. Ouvi fragmentos das conversas. Sempre achei a Iracema meio controladora, mas isso... Coitada da Laís. 3 anos aguentando aquela megera. Você viu? A babá que descobriu tudo. Que mulher corajosa. Quando o último convidado saiu, o apartamento ficou em um silêncio pesado. O buffet tinha desmontado tudo às pressas e ido embora. A sala, que há 1 hora estava cheia de gente elegante e decorações caras, agora parecia um campo de batalha após a guerra. Balões murchando, restos de comida nas mesas, o bolo destruído ainda no chão. Laís estava sentada no sofá, Pedrinho dormindo em seu colo. O menino tinha chorado tanto que acabou desmaiando de exaustão. Ela acariciava os cabelos cacheados dele, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Rafael estava na varanda, de costas para todos, os ombros tensos, uma mão na parede como se precisasse de apoio para não cair. Eu estava parada no meio da sala, ainda segurando meu celular, sem saber bem o que fazer. Foi Laís quem quebrou o silêncio. Zélia. A voz dela era rouca de tanto chorar. Vem aqui, por favor. Me aproximei, hesitante. Ela estendeu uma das mãos para mim, a outra ainda segurando Pedrinho. Você salvou meu filho. As palavras saíram num sussurro quebrado. Você salvou minha vida. Eu não sei nem como agradecer. Segurei a mão dela. Estava gelada. Não precisa agradecer, dona Laís. Eu só não podia deixar aquilo acontecer. Há quanto tempo você sabia? Rafael tinha se virado na varanda, o rosto marcado por uma dor profunda. Umas 2 semanas. Olhei para ele. Desde os biscoitos. Contei tudo. Os biscoitos que Dona Iracema tinha feito, minha suspeita, o biscoito que levei e descobri ter amendoim. A câmera que instalei. Há semanas esperando, observando. Rafael foi afundando no sofá conforme eu falava, como se cada palavra fosse um soco. 2 vezes. Ele passou as mãos pelo rosto. Meu filho foi parar no hospital 2 vezes. Eu culpei a Laís. Eu olhei para minha esposa, a mãe do meu filho, e pensei que ela era negligente. Ele olhou para Laís com os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, Laís. O que eu fiz com você? Laís não respondeu, apenas continuou acariciando o filho. Minha mãe. Rafael riu, mas era uma risada sem alegria, amarga. Minha própria mãe estava envenenando meu filho. Para quê? Para me fazer divorciar? Para ficar com o Pedrinho só para ela? Acho que era um pouco dos dois. Me sentei na poltrona ao lado. Ela queria você de volta. Queria que as coisas voltassem a ser como antes, quando era só vocês 2. E queria criar o Pedrinho do jeito dela, da forma correta da alta sociedade. Ela é louca. Rafael esfregou os olhos. Minha mãe é uma psicopata. Ela é uma mulher que nunca aprendeu a não ser o centro do universo. Corrigi, gentilmente. E quando seu filho cresceu e construiu uma família própria, ela não soube lidar. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás do corcovado, pintando o Cristo Redentor de tons dourados e laranjas. Zélia. Rafael me olhou. Por que você não me contou antes? Por que esperou até hoje? Era uma pergunta justa. Porque eu sabia que o senhor não ia acreditar em mim.
Falei a verdade crua. Eu sou uma babá, o senhor nem sabia meu sobrenome. Sua mãe é Iracema Albuquerque, conhecida em toda a sociedade carioca. Se eu chegasse para o senhor há 2 semanas e falasse sua mãe está tentando matar seu filho, qual de nós dois o senhor acreditaria? Ele abriu a boca para argumentar, depois fechou. Porque sabia que eu estava certa. Eu precisava de provas irrefutáveis. Continuei. Precisava pegar ela no ato, na frente de testemunhas, de uma forma que não pudesse ser negada ou explicada. Por isso esperei a festa. Por isso filmei tudo. Você arriscou a vida do meu filho. Havia acusação na voz dele, mas também compreensão. Eu nunca ia deixar ele comer aquele bolo. Olhei firme nos olhos dele. Preferia perder meu emprego, minha reputação, tudo, do que deixar algo acontecer com Pedrinho. Mas eu sabia que se simplesmente impedisse sem provas, sua mãe ia arrumar outra forma, em outro momento. Ela não ia parar. Então sim, eu esperei o momento certo para expor ela. E funcionou. Rafael assentiu lentamente. Você é mais corajosa que todos nós juntos. Pedrinho se mexeu no colo da mãe, resmungando algo incompreensível. Laís o apertou mais forte. O que a gente faz agora? Ela perguntou, a voz pequena. A gente vai à polícia? Rafael pensou por um longo momento. Ela é minha mãe. Disse, finalmente. Ela fez algo imperdoável, algo monstruoso. Mas ainda é minha mãe. Ele olhou para o celular dele. Vou ligar para o advogado da família. Vamos fazer ela assinar um documento dizendo que renuncia a qualquer direito sobre o Pedrinho, que não vai se aproximar de nós nunca mais. Se ela concordar, não vamos à polícia. Se ela não concordar, a mandíbula dele se apertou. Aí eu denuncio ela e que a justiça faça o que tem que fazer. Você acha que ela vai concordar? Laís perguntou. Vai. Rafael soou certo. Porque a alternativa é ser presa por tentativa de homicídio, ter seu nome destruído publicamente, perder tudo. Pelo menos assim ela mantém as aparências, pode inventar que teve um desentendimento familiar e foi morar em outra cidade. Era um plano. Não era perfeito, não era justiça completa, mas era algo. E você, Zélia? Rafael se virou para mim. Pode ficar. Por favor. Não sei como poderíamos confiar em mais alguém depois disso. Sorri, cansada. Eu fico. Mas com algumas condições. Ele piscou, surpreso. Condições? Primeiro, aumento de R$ 1.000 no salário. Espionagem doméstica não estava na descrição do cargo. Usei um tom levemente brincalhão, e para minha surpresa, Rafael soltou uma risada. Justo. E segundo, olhei para Laís, que me observava com aqueles olhos vermelhos e inchados. Segundo, a dona Laís precisa de ajuda. Uma diarista, alguém para ajudar na cozinha. Ela passou 3 anos sendo tratada como serviçal na própria casa. Isso acaba agora. Rafael olhou para a esposa, realmente olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu o quanto ela estava exausta, quebrada, pequena. Olhei para o Pedrinho, balançando feliz, sem saber de todos os perigos que tinha enfrentado, sem saber que tinha uma babá que colocaria a própria vida em risco por ele. Não. Respondi, sincera. É um privilégio. Naquela noite, quando levei Pedrinho de volta para casa depois do parque, Laís estava na sala arrumando umas almofadas novas que tinha comprado, parte do curso de design. Ela estava redesenhando a decoração do apartamento. Zélia, você tem planos para a semana que vem? Ela perguntou. Não, por quê? Porque eu e o Rafael queremos te levar para jantar. Um lugar chique. Para te agradecer de verdade. Ela sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de calor, e queremos que você leve sua família. Seus filhos, sua mãe se ela puder vir de lá da Paraíba, todo mundo. Senti os olhos arderem com lágrimas. Dona Laís, não precisa. Precisa sim. Ela segurou minhas mãos. Você salvou minha família, Zélia. A minha e a do meu filho. Isso não tem preço, mas a gente pode pelo menos te mostrar nossa gratidão. Aceitei, porque seria rude recusar. E também porque, honestamente, meus filhos mereciam jantar num restaurante chique pelo menos uma vez na vida. Naquele domingo, deitada na minha cama, olhando pro teto rachado que um dia eu ainda ia consertar,
pensei em como a vida é estranha. Eu tinha passado a vida inteira sendo invisível. A empregada, a babá, a ajudante. Alguém que as pessoas ricas veem, mas não enxergam, escutam, mas não ouvem. Mas no final, foi exatamente essa invisibilidade que me deu o poder de ver o que ninguém mais via. De perceber os detalhes, de notar os padrões, de entender o que estava acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo. Dona Iracema me via como uma peça de mobília. Um objeto útil, mas sem importância. Esse foi o erro dela. Porque móveis não pensam, não observam, não agem. Mas eu sim. E no final, fui eu, a babá de 58 anos, sem diploma universitário, sem sobrenome importante, sem conta bancária gorda, quem destruiu os planos de uma das mulheres mais poderosas da sociedade carioca. Às vezes, a pessoa mais poderosa numa sala não é a que está usando o vestido mais caro ou as joias mais brilhantes. Às vezes, é a que está segurando a vassoura, ou cuidando da criança, ou prestando atenção. Porque no fim, poder de verdade não vem de dinheiro ou status. Vem de coragem. De fazer o que é certo mesmo quando é difícil. De proteger quem precisa de proteção, mesmo que isso te custe algo. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 58 anos de vida, é isto. Você pode tirar muita coisa de uma pessoa. Pode tirar seu dinheiro, sua casa, sua posição social. Mas não pode tirar sua dignidade. Não se ela não deixar. E eu nunca deixei. Peguei meu celular e abri a conversa com a Joana. Filha, semana que vem vamos jantar num restaurante chique. Avisa seus irmãos. Roupa bonita. Vai ser especial. A resposta veio rápido. Sério, mãe? Cara gritando de medo que demais. Amo você. Coração vem. Sorri, guardei o celular e apaguei a luz. Amanhã era segunda-feira. Mais um dia de trabalho. Mais um dia cuidando do Pedrinho, mantendo a casa funcionando, sendo a espinha dorsal invisível de uma família que finalmente estava aprendendo a se ver de verdade. Mais um dia sendo Zélia Aparecida dos Santos. E isso, descobri, era mais que suficiente. Era tudo.